Alô, vocês que estão aí acompanhando esta saga do Encaixotando o Bunker. Hoje, amém, uma boa notícia. Hoje, segunda-feira, agora 4h25 da tarde aqui, deixa eu pegar meu celular. Ó, segunda, 4h24 da tarde, tivemos aí a confirmação de que foi aprovado o seguro, né, locação, para poder alugar o novo bunker. Então foi aprovado isso, que era a parte mais difícil de todo esse processo. Então, aprovado esse seguro locação, eu já posso fechar o contrato para o novo bunker. Então hoje é segunda-feira, agora já dá para dizer que a previsão de mudança física vai ser na próxima segunda, no dia 25. Então cara, eu tô muito feliz porque isso aí que tava me atormentando, tava literalmente me tirando o sono, foi resolvido. Então, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos vocês que mandaram mensagens apoiando, a todo mundo que apoiou de verdade. Assim, teve muita gente que contribuiu e está contribuindo, inclusive por conta dessa questão de que eu vou ter que gastar grana com mudança, questão do apartamento, que o aluguel foi lá para cima, essas coisas todas. Então, caras, pessoas, muito, muito, muito obrigado mesmo, assim. Vocês sabem quem vocês são e vou agradecer eternamente pela ajuda. E resolvida essa parte burocrática, agora vem a parte física, né, que continua aí. Eu tenho agora tipo uma semana para continuar empacotando as coisas aqui do bunker, encaixotando as coisas aqui do bunker. Já fiz muita coisa, mas ainda falta muita coisa, como vocês podem perceber, assim. Eu vou continuar a saga aqui mostrando para vocês. E continuando aí, né, eu fiz lá no outro programa, fazer hoje, ler uns comentários para vocês aí do pessoal que tem acompanhado essa saga. O Paulo Silas: esses 30 minutos passaram voando, não demore com o terceiro episódio, Gil. Abração. O último episódio ficou 30 e tantos minutos no ar, ainda bem que teve gente que gostou. Na hora que eu postei assim, que eu subi o episódio, eu fiquei preocupado, eu falei, nossa, ficou meio longo e tal, mas o pessoal gostou. João Viana: adorando esse novo quadro, Gil. Torcendo pra te achar outro AP da hora. Achamos, velho! Achamos! Leonardo Fazi: força, Gil, vai dar tudo certo. Estarei torcendo, rezando por ti e acompanhando toda semana, claro. Vida longa ao bunker. Vida longa. O Vicente: e aí, estante de quadrinhos. Estante de quadrinhos que vai ser aumentada, se Deus quiser. Boom Games: cadê o Pix pro pessoal dar uma força? Eu tinha colocado o Pix ali, pessoal. Se quer alguém poder ajudar? O Thiago fez um comentário que, pô, não dá. Dionísio: vem pro Rio de Janeiro, aluga uma casa na favela e vamos catequizar os funkeiros com esses discos e livros. Hahaha, abraço. Cara, pro Rio de Janeiro eu não vou, mas nem que me paguem, velho. Mas nem que me paguem. Tipo, não dá. Nossa, São Paulo, cara. Vocês que são cariocas aí, que se virem. Não, cara. O Wellington fez um comentário no vídeo passado, vou falar aqui que eu acho que foi legal. O Wellington Santos foi um comentário no primeiro, acho que no segundo vídeo dessa série, né? É doloroso ver o cara de um puta canal como esse tendo que se submeter a essas coisas da vida. Sei com a sensação nômade cigano de não ter um teto e ficar à mercê dos caprichos e circunstâncias de terceiros. É horrível. Produtor de bom conteúdo aqui nesse Bananal, a realidade é essa daí. Boa sorte. É isso, Wellington. Cara, eu tenho que falar uma coisa. Eu dou graças a Deus que eu tenho bons amigos e boas pessoas que têm me ajudado muito assim nesse momento. Mas realmente é um porre. Acontece e a gente segue, né, cara? A gente segue na batalha, vamos que vamos. Ainda bem que, como eu falei, que a gente tem amigos e tem a graça de Deus para ajudar. E só queria citar aqui um comentário que o Gabriel fez num vídeo muito antigo do Bunker, chamado A Música Country Americana, que ele pergunta se eu gosto dos mestres da nossa música sertaneja, tipo Almir Sater, Sérgio Reis, Milionário José Rico e tal. Cara, eu gosto muito do Renato Teixeira, Pena Branca Chavantinho, tudo. São fantásticos, né, cara? É uma verdadeira música brasileira, assim, que... putz, cara, toca fundo na alma, assim. Eu gosto mesmo. Às vezes eu escuto pouco até, em especial o Almir Sater, assim, porque eu acho muito emocionante, cara. Então, tipo, às vezes gosto de ouvir, assim, quando eu quero, sabe, sentir o coração pulsar de verdade, assim. Gosto muito. Mas, enfim, a parte mais complicada está
resolvida. Então agora é aquilo, né? Continuar catando caixas por aí, muitas caixas, e continuar guardando coisas, porque aqui ó, eu comecei já a guardar aqui, então a gente continua nessa tarefa de carregar coisas e guardar coisas, e vamos mostrar aqui algumas preciosidades que eu tenho aqui no bunker para vocês. Uma das coisas legais de estar encaixotando o bunker é poder mostrar para vocês alguns segredinhos que tem aqui, né? Por exemplo, toda vez que eu vou fazer alguma série sobre cinema e tal, uma das coisas que eu mais gosto de consultar é a minha coleção da Masters of Cinema, que é da Carrier do Cinema, uma série de ensaios e entrevistas com alguns cineastas fantásticos, né? Tipo o Scorsese aqui, vamos ver quem mais tem aqui, deixa eu arrumar aqui para não cair tudo. Tem o do Fellini, que eu ainda não fiz. Tem esse do Coppola, sensacional, Almodóvar, um fantástico do Billy Wilder, do Tim Burton antes dele ser clonado, Stanley Kubrick, nosso querido Woody Allen, sempre em vias de cancelamento, o magistral Orson Welles, Hitchcock e o Clint Eastwood. Eu descobri que eu tenho 2 do Hitchcock. Eu acho que eu vou sortear um para os apoiadores do canal. Descobri que tem 2 aqui, então eu vou sortear um para os apoiadores do canal. Esse do Eastwood é fantástico, mas do Eastwood, eu tenho até um negócio mais legal do Eastwood ainda, que é esse aqui, que é também da Carrier do Cinema, que é esse Eastwood on Eastwood. É uma série de entrevistas que pega toda a carreira do Eastwood até o Cartas de Iwo Jima, se eu não me engano, assim. Então ainda é bem atual, fantástico, o maior cineasta vivo dos Estados Unidos. E nessas questões de manter um acervo físico de cultura, né, de livros, filmes, música, tudo, tem uma outra questão também, além das que a gente já foi colocando aqui, que é a seguinte, né? Hoje as pessoas terminam botando muita confiança nas grandes corporações administrarem, né, fazendo a curadoria cultural pra gente. Então você pensa assim, em termos de música, né? Você não tem mais a sua coleção na sua casa porque você prefere ter o Spotify ou o Tidal. Tudo bem, mas e se de repente se descobre que o seu artista preferido, como já aconteceu aliás, cometeu atos ilícitos que não são mais aceitos pela sociedade ou que não são aceitos pela sociedade, e de repente o catálogo desse artista é retirado desse serviço de streaming. Você não vai ter mais acesso a essa música de uma forma prática, né? E isso é muito preocupante porque no extremo todo artista, toda obra está sujeita a esse tipo de censura. Bom, mas se vocês não quiserem usar a expressão censura, porque a censura envolve uma ação governamental, uma ação do Estado contra a cultura, né? Você pode pensar então no expurgo cultural ou na autocensura ou algo do gênero, e isso não deixa de ser preocupante, porque novamente você termina colocando nas mãos de pessoas que você nem sabe quem são determinarem o que é válido e o que não é válido culturalmente, né? Isso pode parecer pouco, mas não precisa ir muito longe. Até pouco tempo atrás, menos de 100 anos atrás, o cinema tinha um código de conduta, o código Reis, que determinava o que podia ou não aparecer no cinema, né, nas filmagens. Você tinha o código, o Comics Code, o código dos quadrinhos, baseado muito por conta da polêmica do Verten, do Frederick Verten, que a gente já comentei aqui algumas vezes em alguns programas também, e que limitava a liberdade dos quadrinistas nas suas histórias. Então isso daí pode acontecer, só que agora, como você não tem acesso mais a esse material, não é mais seu, então você termina ficando muito mais na mão desses censores. E assim, isso não é apenas se o artista fez alguma coisa muito escrota, muito, sei lá, como o Bill Cosby, que assediou e estuprou mulheres, por exemplo. Mas de repente até da obra de arte ela ter sido feita num momento diferente cultural, dela expor pontos de vistas que não são mais politicamente corretos ou aceitáveis para o cidadão de bem. Porque tem esse ponto também, né? Normalmente a gente fala muito
do politicamente incorreto, tal, não sei o quê, que seria aquilo que o progressismo ou o pessoal de esquerda acha que não pode mais aparecer, que não pode mais ter piada com XYZ, com não sei o quê, mas também tem o politicamente incorreto da direita, que não aceita baixaria, sexo, a perversão da moral e dos bons costumes, etc, etc, etc. Enfim, a mente puritana, né, o neopuritanismo, está inserido nessas duas mentalidades. Isso nos leva a pensar o quê? Que não é só porque o artista, de repente é uma má pessoa, um cara escroto e tal, que a sua obra pode ser retirada do ar, mas de repente, sei lá, uma obra que carregue valores diferentes dos aceitáveis nos bons salões festivos de hoje em dia, pode de repente ser censurada e não mais aparecer por aí para você conseguir assistir. E aí o acesso a essas obras fica muito fragilizado, ele fica muito tênue. Você de repente tem hoje, mas pode não ter amanhã. De repente, sei lá, as obras do Monteiro Lobato vão ser reescritas, e aí daqui a um tempo você vai ter digitalmente só a obra do Monteiro Lobato reescrita, você não vai ter a obra original do Monteiro. Isso é uma coisa que pode acontecer mesmo agora. Pois bem, estamos aqui nessa terça-feira. A terça-feira tá frio aqui em São Paulo. Falei que o apartamento deu certo, eu vou poder mudar, só que eu vou mudar provavelmente na próxima segunda-feira. Então, se hoje é terça, eu tenho menos de uma semana para arrumar toda este bunker, para encaixotar todo esse bunker. E eu tô com um problema sério, que é o seguinte: eu tô com umas caixas aqui e tal que eu consegui, só que eu consegui umas caixas muito grandes. E aí, como eu falei pra vocês, caixa grande é ruim pra guardar livro. Então a gente vai ter que continuar assim a nossa saga aqui. Pois bem, e aí eu tenho que conseguir umas caixas melhores pra poder encaixotar todos os livros. Enfim, sigamos, né? Peraí. Eu joguei uma luz aqui porque tava meio escuro, aqui tá sem luz, tá essa iluminação meio no ar aqui. Comecei a guardar os formatinhos agora, e uma coisa interessante, né? Aqui é a Sun número 1, uma obra rara dos gibis. E aqui a Super Aventuras Marvel número 100, legal. Mas você pode até perguntar, mas Gil, por que você guarda esse monte de gibizinho e tal, não sei o que? Hoje em dia tem edições ônibus, tem não sei o que mais tal. E a razão é simples, né? Alguns motivos. Primeiro que tem o valor emocional, daquilo que eu já comentei antes. Segundo, que essas revistinhas, esses gibis, por mais que eles fossem picotados na época, quando eu falo picotado não é que a revistinha era picotada, mas as histórias eram às vezes adaptadas para caber nesse formatinho. Então tinha literalmente às vezes quadrinhos redesenhados que eram tirados, o roteiro, o texto era modificado e tal, mas até aí tudo bem. Tem até um programa lá no podcast Episódio Piloto, em que eu, o Douglas e o Vicente Renner comentamos sobre isso. Mas fazia parte do jogo, assim, isso não tirava o brilho das histórias, por incrível que pareça. Mas, voltando, né, alguns motivos pelos quais eu tenho essas gibis ainda. Tem muita coisa que tem nesses formatinhos que até hoje nunca foram reeditadas. Então tem certas sagas, certas histórias que só tem ali. Um outro motivo é que também muita da arte, da colorização desses gibis, hoje em dia, quando elas são republicadas em ônibus ou em reimpressões de luxo e tal, essa colorização original se perde. Uma parte aqui, não é exatamente a colorização original, era a colorização que era feita aqui, seguindo mais ou menos os padrões que vinham dos Estados Unidos. Então assim, podia não ser perfeito, mas estava muito mais próximo
da colorização original americana do que são feitos hoje em dia nesses formatos dessas edições de luxo, ônibus e tal, não sei o que. Essas cores atuais, elas são completamente brilhantes, chapadas, assim, ela não tem nuance, enquanto nesses formatinhos, eu vou ver se eu consigo pegar um aqui para mostrar, ver se tem aqui alguma historinha aqui. Você percebe que existia uma certa sutileza na colorização, uma certa... que vai ficar com muita luz aí, vocês vão sacar muito isso, eu acho. Mas enfim, a beleza desses gibis aqui, numa colorização dessas assim, é justamente a sua opacidade, por assim dizer, ou numa página assim. Aliás, essa aqui é ótima. Putz, cara, aqui, achei sem querer essa daqui, ó, um Demolidor com do Frank Miller, com a arte final do Klaus Janson. E a cor, cara, aqui, como eu falei, apesar dela não ser colorida aqui no Brasil, tal, não sei o que, ela ainda mantém essa sutileza que tinha no quadrinho da cor original. E isso faz uma baita diferença, cara. Quando você pega uma página como essa aqui, por exemplo, com certeza, é que eu não vou ter tempo para procurar aqui, mas com certeza na edição remasterizada, por assim dizer, ficou tudo mais brilhante, mais chapado, mais tosco, assim. É curioso isso, né? Você pensar que uma página dessas aqui, tudo, ela tem muito mais beleza nesse formatinho do que numa edição de luxo que você paga uma fortuna por aí. Enfim, esse aqui é um dos principais motivos assim para eu manter esses formatinhos. E isso, aliás, é um ponto interessante, que mostra o quanto muitas vezes o avanço da tecnologia ela tem um lado positivo, né? Quando você pensa, por exemplo, que Ronin, quando foi publicado na época, só foi possível ser publicado daquele jeito por conta da evolução das gráficas na época, que poderiam imprimir naquele formato, naquelas cores e tal. Ao mesmo tempo, esse avanço da tecnologia hoje, né, com a colorização digital, tudo, fica tudo muito mais tosco do que quando você tinha um cara que ia lá e pensava as cores, pensava em como que a tinta ia ser impressa naquele papel mais vagabundo e tal, não sei o que. Isso meio que se perdeu com o avanço da tecnologia. Então muitas vezes é interessante pensar isso, né? O quanto o avanço da tecnologia não é necessariamente um avanço de qualidade.